Hoje eu vou te mostrar as 7 maiores lições que eu aprendi ao analisar uma entrevista recente do Cristiano Ronaldo. E eu prometo uma coisa pra você: se você realmente prestar atenção nesse vídeo, você vai entender por que alguns jogadores eles chegam enquanto muitos outros ficam pelo caminho. A diferença de quem chega, de quem fica pelo caminho, não é por falta de talento. A diferença, ela tá na mentalidade. Agora você vai ter a chance de aprender por dentro como pensa um dos maiores jogadores da história. Não é sobre nível técnico, não é sobre nível físico, é sobre nível mental. Agora a gente vai analisar a mente de um atleta que construiu 20 anos de futebol do mais alto nível. A mente de quem já enfrentou muita pressão, crítica, expectativas das outras pessoas, fracassos, vitórias e ainda assim permanece no topo. Eu sou o Marcelo Deverlan, eu sou atleta profissional de futebol. Eu joguei em Corinthians, São Paulo, Red Bull Bragantino, Itália, Islândia. E hoje eu ajudo atletas a desenvolverem a mente e desbloquearem o melhor futebol da vida. E a coisa que eu aprendi vivendo futebol profissional não são os treinos que te travam, não são as pessoas que estão ao teu redor, não é o treinador, não são teus pais te cobrando, é a tua mente. E é por isso que o Cristiano Ronaldo é uma aula viva. Analisar ele é uma aula viva. Não pela marca que ele construiu, não pelos títulos que ele já conquistou, mas pela forma que ele pensa. Então bora lá para 7 lições que podem mudar a tua carreira. A primeira lição: eu analisei a entrevista do Cristiano Ronaldo com o jornalista britânico Piers Morgan. Ela aconteceu na casa do Cristiano e ela revela algumas coisas que a gente nunca escutou da boca do Cristiano Ronaldo. Talvez foi a primeira vez que ele teve esses comentários. Logo no começo da entrevista, o Piers Morgan brinca com ele falando assim: tá faltando uma coisa nessa casa. Eu não tô vendo a camiseta do Arsenal. E o Cristiano responde: tá escondida. O entrevistador, ele lembra que o Cristiano quase assinou com o Arsenal antes do Manchester United. E ele diz que a história do Cristiano poderia ter sido totalmente diferente. Mas aí o Cristiano rebate: o passado tá no passado. Sem muito drama, sem muito e se, sem muito arrependimento. Esse Cristiano é o mesmo Cristiano que por muito tempo era muito obcecado pela perfeição, era um cara que se cobrava demais, e hoje ele olha pra tudo que ele viveu com muito mais maturidade. Ele não fica fantasiando como teria sido a vida dele no Arsenal. Ele não se prende num e se eu tivesse jogado em tal time, e se eu tivesse feito aquela coisa, e se eu tivesse tentado outras coisas. Ele aceita as coisas exatamente como elas aconteceram. E isso fica ainda mais claro, essa aceitação, quando ele fala do Manchester United, porque na última passagem dele foi muito turbulenta. Ele saiu de uma maneira pesada, cheia de críticas. Ele saiu pela porta de trás. E mesmo assim, ele fala que o passado está no passado e aceita as coisas como elas foram. Ele fala com respeito do Manchester, com gratidão e sem medo de dizer a verdade. Ele simplesmente aceita o que ele viveu, ele aceita como terminou e ele aceita quem ele se tornou depois disso. Eu acho que a grande primeira lição é: você não evolui tentando reescrever o teu passado. Você evolui aceitando o que aconteceu e escolhendo crescer a partir disso. Na segunda lição, o entrevistador pergunta: o Manchester United caiu muito nos últimos anos. Isso te entristece? Foi o que ele perguntou pro Cristiano. E o Cristiano responde sem ficar fazendo muito rodeio, sem querer ficar agradando ninguém. Ele fala assim: o clube tá em decadência. Falta estrutura, falta mentalidade. E olha que interessante, porque olha o peso. Qual que é o peso de um comentário desse, vindo de um cara tão importante? E o Manchester, a gente tem que lembrar que foi o clube que projetou o Cristiano pro mundo, mas também foi o clube que mandou ele embora pela porta de trás. Mas mesmo assim, como eu disse, ele demonstra gratidão, demonstra respeito e fala a verdade. A maioria dos jogadores teria medo de falar que falta estrutura, falta planejamento, falta mentalidade. E ele não tem medo de falar. Ele não tem medo da crítica, não tem medo do julgamento, não tem medo da opinião alheia. Ele simplesmente fala o que ele acredita. Porque ele entendeu que ele não precisa de aprovação para se sentir seguro, para se sentir confiante. Então a segunda grande lição é que quanto mais você depende da validação externa, mais fraco mentalmente você se torna. Eu acho que essa evolução da maturidade do Cristiano é algo fora da curva. Ele saiu do Manchester de uma forma turbulenta, mas ele não carrega mágoa nenhuma. Ele não carrega uma narrativa de vítima. Ele não carrega uma necessidade de agradar as pessoas. Ele fala o que ele acredita. Isso sim é confiança de verdade. A gente vai para a terceira lição, que é quando o entrevistador pergunta: qual foi a coisa mais cara que você comprou? E o Cristiano responde: foi meu avião. E depois ele fala: eu comprei esse avião, mas hoje eu não me preocupo mais com dinheiro. E olha, ele fala isso sendo bilionário, multicampeão e um dos atletas mais famosos da história. E aí vem a parte mais interessante, né? Ele diz que ele teve uma fase em que ele almejava ter muitos carros, relógios, ostentação, mas que isso não preenchia ele e que isso não preenchia ninguém. E ele entendeu, agora com 40 anos, que algo que 99% dos atletas não entendem ao longo da carreira. A felicidade não é um lugar que você conquista quando você chega em determinado status da tua carreira. Felicidade é o jeito como você caminha. Porque se dentro de você existe ansiedade, insegurança, comparação, você não se sente satisfeito, nenhum salário, nenhum contrato, nenhum clube vai satisfazer isso em você. E o Cristiano
Cristiano é a prova de um atleta que conquistou tudo, em nível de status, em nível de clube, em nível de salário, mas hoje ele entende o que deixa ele realmente feliz é a paz que ele sente, é o contato com a família, é a contribuição com as pessoas, é o propósito que ele tem. E essa é uma lição muito profunda, a nossa terceira lição. A felicidade começa dentro. A felicidade não tá no clube que você joga, no salário que você recebe. Vamos para a quarta lição. Um entrevistador comenta sobre um jogo entre Portugal e Hungria, que o Cristiano fez 2 gols. Tava, voando, e mesmo assim o treinador de Portugal tirou ele. E aí no final do jogo, a Hungria empata o jogo. E o entrevistador brinca assim, né? Você não ficou bravo, pô? Eu ia te deixar até você fazer o hat-trick. Eu nunca ia tirar o Cristiano Ronaldo sem ele completar o hat-trick dele. E aí o Cristiano Ronaldo responde: pô, parecia que me deixar era o melhor caminho, mas o treinador fez o que ele achou certo. E pra mim, um hat-trick a mais, um hat-trick a menos, não faz diferença. Notem que essa frase, talvez ela não existia no Cristiano de 10 anos atrás, quando ele jogava no Real Madrid, por exemplo. Que ele queria ser sempre o centro, que se o Real Madrid ganhasse um jogo de 3-0 e o Cristiano não tivesse feito gol, ele saía bravo, saía revoltado. Hoje, com essa evolução da mentalidade dele, esse amadurecimento, hoje ele é capitão do Al Nassr, é capitão de Portugal, ele é uma referência, porque hoje ele pensa muito mais no time do que somente nele. Ou seja, a quarta lição é que o jogador que pensa só em si, ele cresce um pouco, melhora, se desenvolve. Mas o jogador que pensa no grupo, que pensa no todo, ele desenvolve muito mais habilidades. Pensa, o Cristiano Ronaldo, mesmo mais velho, quantas habilidades ele teve que desenvolver, ele conseguiu desenvolver por ele pensar no todo. A questão da liderança, de influenciar positivamente os companheiros. Quando você pensa no todo, no teu grupo, no teu time, e não só em você, você tem que desenvolver muito mais habilidades do que só as suas habilidades. Vamos para a quinta lição. Quando perguntam pro Cristiano sobre a aposentadoria dele, ele responde com muita maturidade. Ele falou assim, vai ser desafiador, mas eu tô animado. Eu quero aprender sobre as minhas empresas, eu quero aprender a empreender melhor, eu quero fazer coisas novas. O Cristiano entendeu que o futebol faz parte da vida, mas não é a vida dele toda. Isso é uma visão que poucos atletas têm. Muitos atletas pensam, talvez se eu começar a estudar, vão começar a dizer que eu perdi o foco. Pô, se eu começar a empreender, eu vou perder o foco do futebol, as pessoas vão começar a me julgar. Se eu começar a aparecer nas redes sociais, vão falar mal de mim. Muitos atletas, eles são impedidos de fazer coisas além do futebol por essa crença de que as pessoas vão falar mal, de que eles vão ser julgados. E enquanto isso, os grandes atletas cada vez mais estão se reinventando, estão fazendo coisas além do futebol. E essa fala dele mostra algo grande, que a mente de um campeão, ela não se aposenta, mas ela se reinventa. A gente vai para a sexta lição. O entrevistador pergunta para ele, como é que você marcou mais gols depois dos 30 anos do que antes dos 30 anos? O Cristiano responde com uma simplicidade de... O meu corpo mudou, eu comecei a ficar mais velho, então eu tive que evoluir outras coisas, eu tive que conquistar novas habilidades. Em vez dele ficar reclamando, em vez dele sentar na desculpa de que ele está começando a ficar velho, ele se adaptou. Muitos atletas, quando começam a ficar mais velhos, sentam em cima dessa desculpa de eu tô mais velho, por isso que eu perdi o meu rendimento, comecei a diminuir os meus números. Não, em vez dele ficar chorando pela perda de potência física dele por conta da idade, ele começou a usar mais a inteligência dele, usar o posicionamento dele dentro da área. Em vez dele se vitimizar, ele encontrou soluções, ele desenvolveu novas habilidades. E isso é algo que, muitas vezes, o jogador comum usa a dificuldade como desculpa. O protagonista usa como ferramenta de evolução. Então essa é a nossa sexta lição. O jogador comum, ele usa a dificuldade como uma desculpa. E o jogador protagonista, ele usa a dificuldade como uma ferramenta. Isso que aconteceu com ele conversa diretamente com algo que aconteceu comigo, que eu vivi. Quando eu saí do Red Bull, eu jogava em um time que jogava muito pra frente, onde os zagueiros, e eu sou zagueiro, jogava quase na intermediária do adversário, quase perto da área do adversário. E a gente jogava um jogo gostoso, um jogo bonito, com a bola no pé, tentava arriscar passes difíceis. Então o zagueiro era o centro das atenções. O zagueiro era um construtor ali no time do Bragantino. Quando eu saí do Bragantino e fui jogar no São Bernardo para jogar uma Copa Paulista em 2023, eu tive que mudar totalmente o meu estilo de jogo para se adaptar ao São Bernardo. Mas no começo eu penei muito. No começo eu sentia que eu não conseguia explorar o melhor de mim e aquilo me frustrava, aquilo me deixava com raiva. Eu dizia que eu não conseguia mostrar o melhor de mim porque o time não se encaixava no meu estilo de jogo. Se fosse outro time eu ia render mais. Então eu ficava sentado em cima da desculpa que o time era diferente das minhas características, que o time jogava de um jeito que eu não gostava, que o time tinha que mudar. Mas aí que eu me dei conta de que não é o time que tinha que mudar, eu tinha que mudar.
Eu precisava ajustar o meu jogo, eu precisava me adaptar, evoluir em outras áreas. Foi aí que eu comecei a desenvolver a minha parte defensiva, comecei a orientar muito mais o meu time, comecei a ler o jogo com muito mais inteligência. Eu entendi como é que eu tinha que me posicionar dentro daquela estrutura do nosso time. Eu parei de lutar contra o cenário e usei o cenário ao meu favor. Eu usei o cenário para evoluir. Percebe que o time não mudou, o ambiente não mudou, os meus companheiros continuaram os mesmos, quem mudou fui eu. E é isso que separa um jogador que fica pelo meio do caminho daquele que consegue avançar. A diferença entre crescer e estagnar não tá no teu time, não tá no teu treinador, não tá na panelinha, mas tá na tua mentalidade, no que você faz ou deixa de fazer. Então aproveita, e se essa lição já fez sentido para você, já compartilha esse vídeo com um parceiro teu que tá precisando ouvir isso. A gente vai para nossa 7ª lição. No final da entrevista, o Piers Morgan pergunta: você sonha em ganhar a Copa, Cristiano? Você sonha em fazer o seu 1000º gol na Copa? E o Cristiano responde: hoje isso não é mais um sonho pra mim. Ganhar ou não ganhar, fazer 1000 gols ou não muda quem eu sou, não muda o valor que eu tenho. Você tem noção disso? Esse é um cara que ganhou tudo, quebrou todos os recordes, escreveu o nome da história. Já tá escrito o nome dele na história. Ele entendeu que quando você sabe quem você é, você não precisa provar mais nada pra ninguém. O Cristiano Ronaldo, ele não joga pra agradar os outros, pra provar que ele é bom. Ele joga porque ele ama jogar futebol. E isso é algo gigante. Se agarrar nesse propósito, no propósito de você se sentir feliz dentro de campo, você ama o futebol, por isso você faz o que você faz. Você tem um propósito muito maior do que provar para os outros, do que conquistar dinheiro, fama, títulos. O que mais me marcou nessa entrevista foi perceber que não é o dinheiro, não é o clube, não é o status que te trazem felicidade, que te trazem esse senso de propósito. O Cristiano conquistou tudo isso e mesmo assim ele entendeu que a verdadeira realização vem de dentro. Você se sentir satisfeito com o que você faz, confiante e feliz, vem de dentro. E isso vale para você também, que tá me assistindo. Quando você constrói uma mente forte, o jogo muda, a carreira muda, a vida muda completamente. Agora eu quero saber, qual dessas 7 lições mais te impactou? Comenta aqui embaixo. Se você quiser desenvolver exatamente esse tipo de mentalidade para jogar com mais confiança e leveza, já me segue aqui para mais vídeos como esse. Valeu!